Oi, eu sou Andréa Sanches, esse é meu canal Convivendo com Câncer de Mama Sem Medo. O assunto de hoje é sobre cirurgia plástica para reconstrução de mamas. Mas hoje eu não vou falar aqui com vocês sobre técnicas, até porque eu não teria conhecimento para falar com vocês sobre isso. Eu vou falar mais sobre a minha experiência, sobre duas reconstruções mamárias pelas quais eu passei nos últimos 11 anos. Mas antes disso, duas coisas bem importantes que eu gostaria de falar. A primeira é que desde 99 virou lei qualquer paciente que tenha passado por algum tipo de mutilação na retirada do tumor tem o direito de fazer a reconstrução mamária. E o que quer dizer isso? Na verdade, o paciente tem o direito, né? Mas essa lei ela determina que tanto o Sistema Único de Saúde, SUS, como qualquer plano de saúde particular é obrigado a custear essa cirurgia, tá? Essa cirurgia ela pode ser feita tanto junto com a cirurgia para retirada do tumor, como ela pode ser feita depois. E isso vai depender do que exatamente? Vai depender do tipo de cirurgia que vai ser feito, se é uma cirurgia de menor porte, que não precise de pele, que seja retirada de um lugar para outro ou que a pele seja expandida, vai depender das condições do hospital, né? E se vai ser feito pelo SUS ou não, se vai ter centro cirúrgico para fazer as duas cirurgias juntas, se os profissionais que vão fazer, porque o profissional que retira o tumor é um profissional cirurgião mastologista ou oncologista, mas o cirurgião plástico é quem pode fazer a reconstrução mamária, tá? Nem sempre esses dois cirurgiões têm a mesma agenda, e lembrando que sempre a retirada do tumor é prioritária, tá? Por que isso foi determinado como uma lei agora, né? Agora não, de 99 para cá. Porque foi entendido que a reconstrução mamária, ela faz parte do tratamento do câncer de mama, né? Ela não é simplesmente estética, ela mexe com o psicológico da paciente. Além de tudo, a reconstrução também melhora a movimentação, né? Do braço, da mama, e a retirada da mama ou a retirada do tumor mexe com o psicológico da paciente, porque é uma mutilação, né? E principalmente nas cirurgias para retirada completa da mama, isso mexe demais com o paciente. Então faz parte do tratamento você fazer com que a paciente consiga restabelecer a autoestima, né? Então isso é muito importante para a recuperação. Agora, tem que ficar bem entendido, isso é um direito da paciente, não um dever, ok? A paciente faz a reconstrução se quiser, ela não é obrigada. Também é importante ficar em mente que fazer a reconstrução ou não interfere no retorno do câncer ou de um novo câncer se formar, ok? Como a retirada total da mama também, ela diminui, claro, significativamente as probabilidades de ter um novo tumor, mas ela não garante 100% que a paciente volte a ter aquele tumor ou tenha um novo tumor de mama, ok? A segunda coisa importante que eu gostaria de dizer é que se tenha muito em mente que cirurgia plástica estética é diferente da cirurgia plástica de reconstrução. E por que é importante ter isso em mente? Para que não se tenha falsas esperanças. A mama que se tinha antes não vai voltar, isso é fato. Nas quadrantectomias, onde a mutilação é bem menor, os resultados são muito bons, até mesmo na reconstrução completa da mama. Os resultados hoje são muito bons, mas não são perfeitos,
ok? Nós temos cirurgiões plásticos dentre os melhores do mundo. Mas não é a mesma coisa. É diferente de você fazer uma cirurgia plástica para aumento de mamas e uma cirurgia plástica para reconstrução dessa mama. São resultados diferentes. Não quer dizer que não sejam bons, mas não serão perfeitos. Como também é bom se deixar claro que cirurgias plásticas para aumento de mama podem dar completamente errado. Isso tudo vai depender do médico que vai fazer essa cirurgia, vai depender do tipo de paciente, se ela tem rejeição ou não à prótese, se ela tem uma cicatrização boa ou ela tem uma tendência a ter queloides, por exemplo, né? Na reconstrução mamária, para quem fez a mastectomia radical, provavelmente tenha que ter enxertos de pele, isso tem que ser retirado de outras partes do corpo da própria paciente, porque que fique bem claro, para fazer esse enxerto, a pele é da própria paciente, para que tenha menor risco de rejeição, ok? A mama, quando a gente faz a reconstrução, é na verdade para você voltar a ter o volume da mama, né? Nem sempre ela vai ficar redondinha, às vezes aonde é retirado o tumor fica uma leve depressão, às vezes uma depressão um pouco maior, que é onde forma o tecido cicatricial interno, que puxa a pele para dentro, né? Então sempre fica uma leve depressão. Às vezes pode ser feito uma correção usando da própria gordura da paciente, enxertando gordura de outras partes do corpo naquele local para dar uma leve arredondada. Mas tem que ser claro que não é como se você nunca tivesse feito uma cirurgia para retirada do tumor, ok? Outra coisa é sobre a motivação, né? Então, no outro vídeo que eu falei sobre sensibilidade, né? Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia apenas para colocação da prótese, é um corte e a prótese é colocada dentro do bolsão, seja em cima do músculo peitoral ou abaixo do músculo peitoral. Abaixo do músculo peitoral, a recuperação é um pouco mais difícil, porque é bem mais dolorida. Só que existe uma motivação diferente. Na verdade, a mulher que faz a cirurgia plástica para aumento de mamas é uma coisa que ela sempre desejou. A reconstrução não é uma coisa que a mulher deseje. É claro, depois que ela fez uma mastectomia, principalmente uma mastectomia radical, é um desejo dela voltar a ter um volume, né? Mas não é uma cirurgia pela qual ela sonhou a vida inteira, guardou dinheiro a vida inteira para fazer. Então, é bem diferente o tipo de motivação. Então, a recuperação é diferente e as sensações são diferentes, porque quando nós fazemos a retirada do tumor, um tecido é retirado, é cortado, e nessa região você tem uma sensibilidade diferente. Por exemplo, na pele, geralmente, a minha primeira quadrantectomia foi feita nessa região. Eu sei que eu tô passando a mão aqui, porque eu tô passando, eu tô vendo, eu tô fazendo esse movimento, mas eu não sinto, superficialmente, eu não sinto esse toque nesse local, tá? Ao mesmo tempo, se eu pegar a mama com firmeza, eu vou sentir um incômodo. Então, as sensações são diferentes. Isso precisa ficar bem claro que é pela extensão da cirurgia e também muito pela motivação. O psicológico também faz a gente perceber as coisas de uma maneira diferente, tá? Agora falando sobre a minha experiência em reconstrução mamária. A minha primeira reconstrução foi em 2009 e ela foi feita junto com a quadrantectomia, que é a retirada do quadrante onde se localiza o tumor. Eu fiz essa cirurgia 10 dias após a confirmação do carcinoma, através da biópsia.
e 4 meses depois de eu parar de amamentar. Então assim, antes de eu engravidar, a minha mama era tamanho 42. Quando eu engravidei e amamentei, durante a amamentação, a minha mama passou a 46. Depois que eu parei de amamentar, 3 meses depois, com o leite que havia secado, a mama é normal, com toda mulher que amamenta, perder volume. A minha mama direita, ela foi para um tamanho 38 e a mama esquerda para um tamanho 40. É normal a gente ter assimetria de um lado e outro, né? A gente não tem um lado igual ao outro, isso é normal. Mas depois da amamentação, essa assimetria aumentou bastante, né? E o meu câncer foi descoberto na mama direita. Eu passaria por uma quadrantectomia na mama direita, o que diminuiria ainda mais o volume dessa mama e aumentaria mais a assimetria entre as duas, tá? Bom, eu tive uma sorte danada, que esse meu primeiro tumor, apesar dele ser bem profundo, né? Ele não era próximo à pele, ele era muito próximo da axila. Na verdade, essa região aqui, muito próxima. E eu tive uma sorte e profissionais maravilhosos que me acompanharam, que foi o meu mastologista, o Dr. Edgar Navarro, e o cirurgião plástico, Dr. Lee, que eles decidiram fazer a minha reconstrução através da axila, porque era muito próximo. Então, a minha reconstrução, a colocação da minha prótese foi feita através de uma cicatriz aqui, na axila. Vocês podem ver, nas duas axilas eu tenho como se fosse um fiozinho de cabelo. Porque a minha cicatrização é perfeita. As minhas cicatrizes realmente, elas ficam bem fininhas e muito, muito clarinhas. Então, a minha prótese foi colocada pela axila. Por ter sido colocada pela axila, ela foi colocada sobre o músculo peitoral, né? Então, diferente das minhas amigas, tinham feito plástica para aumentar os seios e tinham aquela cicatriz clássica, né? Que é o T invertido abaixo do mamilo, né? E eu não tinha essa cicatriz. Então, assim, a não ser pelo tamanho da prótese e por ter sido colocada acima do músculo peitoral, ninguém saberia que eu tinha feito uma reconstrução, porque eu não tinha cicatrizes na mama, tá? Só o engraçado é que eu pedi um tamanho 42 e acabei com um tamanho 46. Tudo bem, em 2009 era meio moda, as mulheres usavam peitos, tava todo mundo indo fazer esse tipo de cirurgia para aumentar os seios. Então, ok, ficou lindo, maravilhoso, só que com o tempo, por ter sido colocado acima do músculo, essa prótese era muito pesada e ela, claro, acaba cedendo um pouco, né? Eu era uma pessoa que fazia muitos exercícios físicos, muita musculação, então a minha estrutura aguentou bem aquela prótese bem grande, mas depois de 7 anos ela começou a ter uma certa contratura, uma ondulação, e é claro, a mama, a gravidade, a idade não ajuda, ela foi caindo um pouco. Só que, bem na época, eu também descobri o segundo câncer, que foi em 2017. Só que eu passei por 2 quadrantectomias e como era uma microcalcificação, era muito próximo da pele. Então ficou decidido que eu não iria trocar essas próteses. Eu fiz a quimioterapia, mas eu fiz o exame genético. E aí ficou claro que o meu problema era no BRCA1 e eu tive que fazer a retirada das mamas completa. E aí assim, tive que tirar aquela prótese e uma nova reconstrução foi feita. Aí, outra história, diferente daquela de 2009, essa cirurgia ela foi muito mais agressiva e a reconstrução foi completa. Mas como eu tinha bastante pele e a minha
minha cirurgia para retirada do tumor foi a adenomastectomia, ou seja, a mastectomia com preservação de pele, areola e mamilo, eu não precisei, na verdade, fazer um enxerto de pele de outras partes do meu corpo, tá? E eu quis uma mama bem menor. Então, isso tudo facilitou a reconstrução, a que essa reconstrução desse certo, tá? Só que essa reconstrução, então, foi feita por baixo do músculo peitoral, né? E aí eu posso, com toda a experiência, falar para vocês que é completamente diferente a dor, a sensação, a recuperação do que a outra cirurgia, tá? Tá certo que eu fiz uma cirurgia um pouco meio maluca na época, eu não aconselho ninguém a passar por isso. Num ponto foi bom, porque eu passei por tudo e tive uma recuperação toda junta, completa, né? Mas foi muito difícil, porque eu fiz a retirada das mamas, a adenomastectomia, a reconstrução por baixo do músculo peitoral e eu fiz a retirada do útero e dos ovários, tudo junto, tudo numa tacada só. Então, foi bem difícil. Foram 45 dias que eu não conseguia ficar de pé, deitada, sentada, porque eu tinha dor em cima, dor embaixo. Foi realmente horrível. Mas também passou de uma vez só, eu não precisei fazer outra cirurgia, né? Bom, qual foi a experiência que eu tive dessa minha segunda reconstrução? A mama, ela fica muito mais natural quando a prótese é colocada por baixo do músculo, porque a cápsula não aparece, você não vê a borda da cápsula na pele, porque quando ela é colocada acima, realmente você consegue ver, dependendo do tamanho da prótese, você consegue ver o contorno dessa prótese, tá? Bom, no caso da minha adenomastectomia, a areola, ela foi recortada para que pudesse ser retirado tecido mamário dessa região, né, para ver se não havia nenhum tipo de infiltração do câncer nessa região, e depois ela foi colocada novamente. E eu não perdi fluxo sanguíneo, o meu mamilo foi salvo, porque muitas vezes quando isso é feito, você pode perder o fluxo sanguíneo e essa região acaba necrosando, às vezes pode sim acontecer. Bom, a minha cicatrização, como sempre, foi perfeita, só que eu tive um problema na mama direita. Qual foi esse problema? Uma aderência da cápsula à parede torácica, né? Então, o que isso traz? Bom, primeiro que a mama direita, ela ficou um pouco menor que a mama esquerda, na verdade elas são do mesmo tamanho, mas como teve essa aderência, e em vez dela ficar redondinha, ela ficou quadrada aqui, reta na parte de baixo. E essa mama não tem uma mobilidade, ela é dura, né? Porque ela tá presa, a outra tá solta, né? Ela só tá segura pelo músculo, né? Porque ela tá atrás do músculo, ela tá segura pelo músculo. Mas ela tem tocando nela, você sente como se fosse uma mama normal, a outra já mais endurecida e ela um pouco disforme. Isso causa um pouco de dor, né? Essa região, como eu disse, as regiões onde tem os cortes, tem a cicatrização, essas regiões são mais doloridas. Mas essa mama é especialmente dolorida por conta dessa aderência. Então é como se tivesse um músculo prendendo e é bem, bem dolorido. Tem como corrigir isso? Tem. Essa correção pode ser feita através de uma canulazinha que vai e descola essa cápsula do músculo. Só que depois disso tem que ser feito um enxerto de gordura para dar o aspecto arredondado
a mama, né? Então, muitas coisas podem ser consertadas através desse enxerto de gordura. Eu vou fazer isso? Não. E por que eu não vou fazer isso? Eu não tenho problema nenhum, não tenho medo nenhum de nenhum tipo de cirurgia, a não ser lipoaspiração. E, infelizmente, a gordura que tem que ser pega da própria paciente é através da lipoaspiração. Primeiro, eu sou uma pessoa muito magra, tenho gordura, claro, abdominal, todo mundo tem gordura. Dificilmente alguém não tenha gordura para ser retirado. Mas por ser magra demais, o risco maior de ter uma complicação numa lipoaspiração é grande, né? De você perfurar, do médico perfurar um órgão, alguma coisa assim. Então, esse tipo de cirurgia eu realmente não faria. Se um dia aparecer algum tipo de produto que possa ser colocado nessa região, que não tenha rejeição e que resolva a situação, ok, tá? Bom, o que eu queria passar para vocês é isso. O que é muito importante quando se faz uma cirurgia plástica? Primeiro, a escolha do profissional. Então, sim, sendo particular, sendo pelo plano, sendo pelo SUS, pegue o nome desse profissional, pesquise sobre ele, sobre a carreira desse médico na Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, veja quais são os trabalhos, qual o tempo que ele tem em campo, quais são as cirurgias, se ele já teve algum problema, porque isso é muito importante. Outra, se você for fazer particular, procure um médico muito bom, não vá pelo preço mais baixo, não tenha referências desse médico, porque uma cirurgia, qualquer cirurgia pode dar errado, uma cirurgia plástica pode dar muito errado, e aquilo que você quer consertar pode ficar pior ainda, tá? Trabalhe bem a sua cabeça para saber que aquilo que você tinha antes não vai voltar. É claro, se você tinha um peito pequeno, aí aumenta, e até isso assim, se for uma quadrantectomia, dá para fazer esse tipo de coisa, mas quando você faz a retirada total de mama, é mais complicado. Tenha em mente que você vai obter volume, nem sempre você vai ter exatamente uma mama perfeita, uma mama inteira. Muitas mulheres perdem o mamilo, tem que retirar o mamilo mesmo, e nesses casos, depois da recuperação da cirurgia plástica, é feito uma tatuagem 3D que imita muito bem o mamilo, e tenha em mente assim, que você tem que fazer se você quiser. Hoje, as mulheres aceitam muito melhor a relação com o corpo quando retiram as mamas. É a mesma coisa do cabelo. Antigamente, mulher nenhuma ia aparecer na rua sem o cabelo, né? Hoje é normal. Até mulheres que não têm câncer raspam o cabelo por um motivo, por outro. É muito mais aceito por nós mesmas, tá? Então, era isso que eu queria falar. Que os resultados são bons, os profissionais são maravilhosos, desde que você saiba escolher o profissional, e tenha também em mente que tudo também vai muito do seu corpo, de como o seu corpo vai reagir a essa cirurgia, a colocação da prótese, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto, e a gente se vê no próximo vídeo. Continuem se cuidando, a vacina tá chegando. Pacientes oncológicos, existe aí ainda uma dúvida se todo paciente oncológico é do grupo de risco e vai poder receber essa vacina antes ou depois. Tem alguns que estão imunodepressivos, talvez não possam receber a vacina nesse momento, mas tudo isso tem que ser conversado com o seu médico. Então continuem se cuidando, continuem cuidando de quem vocês amam, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Não esqueçam de curtir e compartilhar se vocês acharem importante. Um beijo a todos!